Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre o trabalho e os setores da economia. Preparados? Então vamos lá! Você já aprendeu que existem muitas atividades econômicas que envolvem diferentes tipos de trabalho. Essas atividades se dividem em 3 setores da economia: primário, secundário e terciário. Vamos começar pelo setor primário. O setor primário é composto das atividades agropecuárias, agricultura e pecuária, e do extrativismo mineral, vegetal e animal, que produzem alimentos e exploram recursos naturais para obter as matérias-primas de diversos produtos. O trabalho nesse setor passou por grandes transformações ao longo da história. Hoje, há uso de técnicas tanto tradicionais quanto modernas. Na agropecuária, por exemplo, o uso de ferramentas como pás e enxadas e de animais para puxar arados é muito antigo, embora hoje ainda seja comum, principalmente em pequenas propriedades rurais. Nas grandes propriedades, predomina o uso de tratores e de colheitadeiras. O emprego de máquinas no trabalho rural é conhecido como mecanização do campo e é um dos principais fatores que causam o êxodo rural devido à substituição de postos de trabalho por máquinas. Os diferentes tipos de extrativismo passaram por grandes mudanças ao longo do tempo. Antigamente, a atividade extrativista era realizada manualmente. Nos dias atuais, isso acontece, mas em menor proporção. No caso do extrativismo vegetal, a coleta de castanhas e a extração do látex ainda são realizadas manualmente. No entanto, na extração de madeira, há o emprego de grandes máquinas. Se por um lado isso acelera o desenvolvimento econômico, por outro, esgota rapidamente os recursos naturais. O extrativismo animal, como a pesca, é realizado tanto de modo artesanal como industrial. A pesca artesanal é realizada por pescadores em pequenas embarcações, que adotam técnicas tradicionais sem grandes recursos tecnológicos. A pesca industrial, por sua vez, utiliza grandes barcos e extrai quantidades muito maiores de peixe das águas. O extrativismo mineral também passou por transformações, mas ainda utiliza técnicas tradicionais para a extração de ouro e minerais diversos. Atualmente, os garimpeiros convivem com grandes máquinas e instalações que extraem da natureza petróleo, ferro, carvão e etc. Setor secundário. O setor secundário compreende a geração de energia, a construção civil e, principalmente, a indústria. Nesse setor, a matéria-prima obtida no setor primário é transformada e utilizada para a fabricação de diversos produtos. A indústria nasceu no século XVIII, na Inglaterra, na chamada Revolução Industrial. Diversas atividades que antes eram realizadas apenas artesanalmente passaram a ser executadas por máquinas em uma linha de produção. Com o avançar dos séculos, a indústria foi se modernizando com a transformação das técnicas e das máquinas, e assim ganhou velocidade e eficiência na fabricação de produtos. No entanto, as máquinas não executam o trabalho sem a ajuda humana. Por mais avançadas que sejam, elas necessitam de manutenção e de pessoas que as operem e controlem. Além disso, conforme o desenvolvimento tecnológico industrial evoluiu, cresceu a necessidade de profissionais com escolaridade e especialização profissional para operar máquinas sofisticadas. Setor terciário. O setor terciário constitui-se do comércio e da prestação de serviços. Atualmente, é o maior setor da economia brasileira e concentra a maioria dos trabalhadores do país. Ele representa a última etapa do processo produtivo, ou seja, o que é produzido nos setores primário e secundário chega aos consumidores pelo comércio, setor responsável pela venda das mercadorias. Antes de chegar ao consumidor final, as mercadorias precisam ser transportadas e distribuídas às redes de comércio. As redes de transporte e de distribuição também fazem parte do setor terciário da economia. Até poucos anos atrás, as vendas eram realizadas quando o consumidor se dirigia até a loja e comprava pessoalmente o que desejava. Hoje, é muito comum a compra de produtos pela internet.
Esse ramo de negócios é conhecido como comércio eletrônico. O setor de prestação de serviços é muito abrangente, com atividades ligadas à educação, à saúde, às atividades bancárias, ao turismo, à comunicação e a muitas outras áreas. Atuam no setor de serviços profissionais como taxistas, advogados, médicos, professores, etc. Com o desenvolvimento da tecnologia, esse setor tem ampliado cada vez mais sua área de atuação. Os serviços da tecnologia da informação, por exemplo, têm sido requisitados atualmente devido à presença cada vez maior da informática no dia a dia das pessoas e das empresas. Recapitulando, o setor primário produz ou extrai matéria-prima da natureza. O setor secundário recebe essas matérias-primas que são transformadas em produtos industrializados. E, por fim, no setor terciário, é onde se dá a comercialização desses produtos. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula!